A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal da EBD Betel. Estamos no primeiro trimestre de 2021 e o tema desse trimestre é o livro de Esther. Meu nome é Ramon Solei, sou pastor, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no campo de Colmeia. Tenho como pastor-presidente o pastor Jerônimo e a pastora Maria Laídes, aos quais eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Estamos na lição de número 6, que tem como título O Cristão e o Cuidado de Deus. Deus cuida de você, sabia? Deus cuida de nós. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite essa oportunidade antes de entrar na lição. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. Coloque seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os irmãos da igreja, para juntos aprendermos da palavra de Deus, aprendermos a lição da escola bíblica dominical. Vamos então para a lição? Vem comigo. Lição de número 6, o cristão e o cuidado de Deus. Essa lição tem como texto áureo Esther capítulo 4, versículo 14, que assim diz a palavra de Deus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Esther capítulo 4, versículo 14. A verdade aplicada. O caráter da rainha Esther ensina como submeter-se à vontade de Deus e apreciar seu cuidado constante. Os objetivos da lição são 3, como de costume. Primeiro, compreender que o amor de Deus é imensurável. 2, segundo, mostrar que a dor nos aproxima de Deus. E terceiro, entender que nosso fundamento é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os textos de referência dessa lição estão em Esther, capítulo 4, dos versículos 4 ao 7. O versículo 4 diz assim: Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele os não aceitou. Versículo 5. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. Versículo 6 diz assim: E, saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Versículo 7. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata, que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. O motivo da oração desta lição é para que nossas igrejas espalhadas pelo mundo sejam abençoadas, Então, o motivo da oração: ore por nossas igrejas espalhadas pelo mundo. Então, vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. E te apresentamos, Pai, as igrejas do Senhor que estão espalhadas por este mundo. Ó Deus, abençoa, Senhor, livra, proteja de todo mal, de toda investida do inimigo. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, abençoa grandemente e livra de todo mal. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, para entendermos melhor esta lição, que tem como título O Cristão e o Cuidado de Deus, nós precisamos entender o contexto da história que se passa a rainha Esther e o seu primo Mardoqueu, o qual lhe criou.
Estamos aqui no governo persa do rei Assuero, rei da Pérsia. Os judeus foram cativos para a Babilônia no reinado de Nabucodonosor. Tempos depois, o rei Ciro da Pérsia invadiu a Babilônia, né, e tomou tudo o que pertencia à Babilônia. E os cativos, os judeus cativos que lá estavam, né, continuaram. O rei Ciro liberou uma parte dos judeus para retornarem a Jerusalém para reconstruir o templo que havia sido destruído. E ficou uma turma para trás, né? Um restante de judeus ficaram na Babilônia ou na Pérsia, na cidade de Suzã e nas outras províncias que eram dominadas pela Pérsia. Dário, pai do rei Assuero, também autorizou mais alguns judeus a retornarem para Jerusalém. O rei Dário, pai de Xerxes, nomeou Xerxes ou Assuero, que é o mesmo, como rei da Pérsia, que é esse tempo de Ester. Xerxes, pai de Artaxerxes, que governou depois dele. Artaxerxes já é no tempo de Esdras e Neemias, que foi o restante dos cativos judeus retornaram para Jerusalém. Então nós estamos no reinado do rei Assuero ou rei Xerxes. O início do livro de Ester conta a história que inicia-se no 3º ano de reinado do rei Assuero. Ele dá um grande banquete, passa 100 e tantos dias lá em festa, com todos os príncipes de suas 127 províncias que tinham o reinado da Pérsia. A rainha Vasti também dá um banquete para as mulheres. Em determinado momento, o rei Assuero, embriagado, manda chamar a rainha Vasti para entrar na presença dele, usando a coroa real, para mostrar para os demais príncipes das províncias que a rainha era muito bela, né? Mostrar a formosura da rainha Vasti. A rainha Vasti rejeita entrar na presença do rei, ele fica indignado, pede conselho aos conselheiros, os quais o aconselham a fazer um concurso de beleza e tomar uma outra rainha para si, né? E depor do posto de rainha a rainha Vasti. Só que os historiadores contam que esse banquete, essa grande festa, também foi para planejar a invasão da Pérsia na Grécia. O rei Xerxes estava planejando invadir a Grécia, no qual nós temos na história, inclusive tem filme dos 300, né, que conta a história de Leônidas, rei de Esparta, que enfrentou o rei Xerxes nessa guerra. Então, os historiadores dizem que logo após esse banquete, eles foram para a guerra. Então, esse banquete se deu no terceiro ano do reinado do rei Assuero. O concurso foi realizado quando eles voltaram, né, da incursão sobre a Grécia. Depois de algumas derrotas, né, derrotas em algumas batalhas e tal, retornaram e aí teve esse concurso. Concurso em que a rainha Ester participou através de seu primo Mardoqueu e, né, foi escolhida como rainha já no ano 7º do reinado do rei Assuero. Então se passaram 4 anos. Logo em seguida que a rainha Ester foi coroada, Mardoqueu descobriu que dois eunucos ou 2 servos do rei Assuero estavam planejando matá-lo. Ele conta para Ester, a rainha Ester, e a rainha Ester conta para o rei Assuero. E o certo é que eles conseguem desbaratar esse atentado à vida ao rei. Todos os reis tinham por costume registrar tudo o que acontecia, as coisas que aconteciam durante o seu reinado, as coisas importantes, que é no livro das crônicas. O rei Assuero mandou escrever esse fato no livro das crônicas. Geralmente, a pessoa que fazia um favor ao rei, ao monarca, era beneficiado com algo, ganhava algum presente, alguma coisa. Ele era beneficiado de alguma forma. E Mardoqueu não foi beneficiado com nada, mas foi registrado no livro. O que isso quer dizer?
Quer dizer que às vezes Deus permite que nós não sejamos abençoados na hora, ou não sejamos reconhecidos quando nós fazemos algo relevante, mas porque Ele guarda aquilo para que o momento certo seja revelado e os seus servos sejam exaltados para o livramento do seu povo. Isso é Deus cuidando do seu povo. Então passaram-se 4 anos e para acontecer isso. Logo depois, até chegar o levante de Amã contra Mardoqueu e contra o povo judeu, passaram-se mais 5 anos. Porque o livro de Esther revela que foi no ano 12º do reinado do rei Assuero que Amã persuade o rei a editar o decreto para exterminar com todos os judeus. Então, esse tempo todo, Deus fica trabalhando e cuidando do seu povo, para no momento certo Ele abençoar, Ele exaltar, Ele dar a grande vitória, louvado seja o nome do Senhor. Então, com essa introdução, nós vamos entrar agora propriamente na lição, como havia dito, né, o cristão e o cuidado de Deus com o seu povo. A introdução diz assim: nesta lição, veremos que muitas vezes a dor é o agente que nos leva a buscar a Deus. Observamos ainda que a destruição familiar é um incansável meio que Satanás emprega para roubar a paz no mundo. Então, meus irmãos, era um momento de aflição, no momento de angústia, no momento de dor, é que o servo de Deus, ele clama, ele se volta para Deus, ele se rende aos pés do Senhor, porque sabe que não virá socorro de outro lugar, a não ser de Deus. Quando tudo parece estar perdido, é que Deus entra com a providência, porque Ele é o Senhor, o Deus do impossível. Satanás, desde o princípio, ele ataca a família. Ele quer destruir a família, porque a família foi instituída por Deus. E o inimigo de Satanás é Deus. E está escrito na palavra que ele veio para roubar, matar e destruir. Apenas para isso. Então esse é o trabalho dele. Ele quer roubar a paz do mundo. No tópico 1 nós temos o cristão e o seu ponto de equilíbrio. Então o ponto de equilíbrio do cristão está na confiança em Deus, está na agir com quietude, ou seja, como diz aquele versículo, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, muitos de nós, quando passamos por situações difíceis, ficamos sem atitude, ficamos sem saber o que fazer, né? Ficamos igual, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Né? E a alma fica abatida. E isso traz perturbação para a nossa alma. Então, é hora de estudar a palavra do Senhor. É hora de se achegar aos pés do Senhor. O Salmo 23 diz assim: Senhor, refrigera a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o ponto de equilíbrio do cristão está nisso, está no relacionamento íntimo do cristão com Deus, se achegar, se aproximar de Deus, se entregar aos pés do Senhor. E nós sabemos que a igreja é a esposa do Cordeiro, né? E quando a esposa tem um relacionamento íntimo com o esposo, sempre vai gerar um fruto. E que fruto é esse? É o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Interessante, né? Porque fala apenas fruto do Espírito, que tem 9 características, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, o cristão, ele tem o domínio próprio, ele entrega a sua causa nos pés de Jesus, né? Ele deposita suas angústias, a sua carga aos pés de Jesus. Assim disse Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, vinde a mim todos os que estáis cansados e aflitos, louvado seja o nome do Senhor. E
achareis, encontrareis descanso para a vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. No tópico 1.1, fala sobre o cuidado de Deus com o seu povo. Estar sobre o cuidado de Deus significa segurança. É a garantia de sucesso nos momentos difíceis. Quando tudo parecia escuro e incerto, Deus intervém na história de forma sobrenatural. Isto faz parte do seu amor sempre presente, guardando a nossa vida. Deus nos guarda, Deus nos livra, né? Então, temos que ter também uma atitude, nós sabemos disso. Como aconteceu nessa imagem aí, lá quando Moisés está com a nação israelita saindo do Egito, né? E chega nas margens do Mar Vermelho, na retaguarda está o exército de Faraó e na frente o Mar Vermelho. E a população, os israelitas, a nação de Israel, começa a apertar Moisés. E agora, o que nós vamos fazer? Na frente está o mar, na retaguarda estão os soldados. Vamos morrer aqui. Você nos trouxe para morrer aqui? Aí Moisés clama a Deus, Senhor, né? E Deus responde, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, siga em frente, firme, corajoso, coragem, porque quem vai agir sou eu. Você vai dar o primeiro passo e eu abro as águas. Então Deus dá a dica para Moisés, levanta o cajado e dá ordens para o mar, que o mar vai se abrir. Amém? Então é assim que acontece. Quando tudo parece estar perdido, Deus entra com a providência para nos salvar, para nos libertar, para nos proteger, para nos livrar de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sempre tem cuidado do seu povo. Era, é e será, né? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Vamos para frente? Tópico 1.2. O Senhor deve guiar a nossa vida. A vida de Esther foi dirigida do início ao fim pelo Senhor. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. O salmista nos revela que Deus está presente em nossa vida desde o período fetal. Jesus disse que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Por isso podemos afirmar que o aborto é um grave pecado diante de Deus. No Salmo 139 está escrito que Deus nos viu ainda sem forma, no ventre de nossa mãe. E conforme as coisas iam acontecendo, né, iam sendo criadas, Deus ia escrevendo no seu livro. Antes daquilo ser criado, antes de nós sermos formados, Deus já estava escrevendo a nossa história, já estava guiando os nossos passos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o aborto é um grave pecado diante de Deus. A partir do momento em que o feto se torna vivo, acabou. A partir dali é um crime matar, abortar ou algo parecido. Amém? 1.3. Esther, uma serva altruísta. Disse Esther, porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Esther 8:6. Esther nos mostra que o principal alvo da vida cristã não é a felicidade pessoal, e sim o amor ao próximo. Precisamos aí cumprir o mandamento de Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus, ainda depois que ele veio, antes dele subir, dele ser crucificado, ele diz para os discípulos, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós precisamos amar os outros como Cristo nos amou. Ele deu sua vida por nós. Entenda isso. Então é preciso nós ajudarmos, trabalharmos em prol da sociedade, em prol da irmandade, em prol dos irmãos, em prol da igreja, em prol do reino de Deus e em prol do crescimento do reino de Deus. Anunciar o evangelho a toda criatura, levar a salvação, o evangelho da paz, as boas novas, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tópico 2. A dor nos impulsiona a buscar a Deus. O significado da palavra dor no dicionário
tem a seguinte definição: expressão de um sofrimento, de uma tristeza física ou moral. O sofrimento traz perturbação na alma. Mediante o tamanho da consternação de sua alma, Esther e seu povo foram impulsionados a buscar ao Senhor. O que aconteceu? Então, Esther, quando recebeu a notícia, o pedido de Mardoqueu para interceder diante do rei pelo povo, ela responde para Mardoqueu, manda uma resposta para Mardoqueu dizendo assim, tem um decreto que se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, o decreto é a morte. Então, ninguém pode entrar na presença do rei se não for chamado. E eu não fui chamado nos últimos 30 dias. Para me livrar da morte, ele precisa apontar para mim o cetro de ouro que ele tem na mão. Quando ele está sentado no seu trono, então é fatal. Então, o que nós precisamos fazer? E agora? Agora está difícil, né? Às vezes nós tentamos nos esquivar das coisas, né? Colocar alguma desculpa. O que acontece? Mardoqueu manda novamente outro recado para ela, outra mensagem para ela. Fala, olha, é o seguinte, que é o que nós lemos no textuário dessa lição. Se de todo você não fizer nada, né? Socorro de outra parte virá para o povo judeu. Então Deus vai mandar o socorro. Mas se você não intervir, se você não fizer a sua parte, né? Olha lá, cuidado que pode perecer você e a tua casa do teu pai, toda vai perecer. Né? O socorro vai vir para os judeus, mas tu e a casa do teu pai vão perecer. Se você não fizer nada. E te digo mais, quem sabe se Deus não te colocou aí, não foi para esse momento agora, para você ajudar aí o povo judeu, para Deus dar o livramento à nação judaica através de você. Aí ela pensou direito, né? Sabe que é mesmo. Então vamos fazer o seguinte, já que eu vou ter que entrar na presença do rei, vamos jejuar e orar por 3 dias, para que Deus haja ao nosso favor, para que Deus não deixe eu morrer, para mim entrar na presença do rei e Deus entrar comigo, louvado seja o nome do Senhor. E isso aconteceu, a dor veio para ela, né? Ela sentiu agora na pele. Mardoqueu diz assim, não pensa você que porque você está dentro do palácio aí, você não vai morrer, porque você vai ser diferente dos demais judeus que estão fora do palácio. Não, você vai também, fique esperta, né? Mais ou menos por aí, na linguagem popular. Tópico 2.1, devemos agir por fé. À medida que as cartas de extermínio dos judeus chegavam às províncias, só restava a Esther olhar para o alto e se lembrar dos ensinamentos do seu primo a respeito de como o Senhor havia libertado seu povo do Egito e acreditar que este mesmo Deus poderia livrá-los desta terrível ameaça. Meus irmãos, trazendo aqui para os nossos dias, né? Vamos comentar um pouco por lá. Então Esther agora, quando ela vê o arroxo, né? O povo, a nação se vê pressionada, se vê atribulada, se vê afligida, porque está chegando o momento a data que foi colocada no decreto para exterminar o povo judeu. Então o povo começa a se desesperar e buscar a Deus. Buscar a Deus, né? E Esther começa a olhar para o alto e se lembrar das histórias que o seu primo Mardoqueu lhe ensinou. Ou seja, como Deus libertou o povo lá do Egito. Nós acabamos de falar como Deus abriu o Mar Vermelho. Acabamos de citar isso. Então, Esther olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, e se enche de fé e começa a agir. O que acontece muitas vezes nos dias de hoje? Nós temos a Bíblia nas mãos e não lemos, né? Não estudamos a palavra. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é a palavra do profeta, não é a palavra do pregador, não é a palavra do pastor. Não, é a palavra de Deus. Então nós precisamos ler, estudar a palavra de Deus com afinco, meditar nela dia e noite, para que a nossa fé seja aumentada, seja multiplicada.
E nós assim tenhamos a confiança e a esperança que Cristo vai nos dar o escape. Ele nos dá o escape. Ele permite a aflição, ele permite a prova, porém ele dá o canal de escape. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus ele vai nos livrar de todas as ameaças. Nós precisamos confiar e crer. Louvado seja o nome do Senhor. Depositar nossa confiança nele. Tópico 2.2. Ou clama ou perece. Assim como uma criança alarmada pelo perigo grita ao pai, também podemos clamar ao Senhor, sabendo que o nosso Pai virá a nosso auxílio. O Senhor deseja responder nossas orações e nos surpreender com milagres além da nossa compreensão. Ele espera chegar mais perto de nós para que possamos conhecê-lo. Afinal, ele é a nossa rocha de refúgio e de descanso espiritual. Meus irmãos, tem uma passagem que Jesus diz assim: se vós, que sois homens, que sois maus, não dão uma serpente quando o seu filho pede um peixe, por que Deus, né, que é bom, que é o nosso Pai amoroso, dará coisas ruins aos seus filhos? Então nós que somos pais, nós buscamos, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Nossos filhos, quando eles se sentem em perigo, eles gritam e clamam pela presença do pai, pela presença da mãe, né? Digamos assim, dos pais, diante do perigo. E nós? Nós precisamos fazer da mesma forma. Orar é uma obrigação, é um dever nosso. E Deus, ele quer estar próximo de nós. Porque desde o princípio, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, a palavra de Deus diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha para trocar ideia com o homem, para passear pelo jardim com o homem. O dia que o homem cai, que o homem peca, ele vem também. E não acha, o homem se esconde, mas ele se aproxima, né? Ele quer se aproximar do ser humano. O ser humano é que se afastou dele. Agora, cabe a nós aproximarmos novamente de Deus. Ele está de braços abertos. E nós precisamos dar o passo, né? A iniciativa, ir em busca. Ele é a nossa rocha, o nosso escudo, o nosso refúgio e descanso espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito em Tiago: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Primeiro nós temos que chegar a Deus, para depois resistir o diabo, né? Vamos para frente? 2.3. Buscando forças na adversidade. Apropriando-se de uma fé extraordinária por causa do sofrimento do seu povo, Esther 4,16, Esther buscou auxílio no Todo-Poderoso. Ela conseguiu extrair da adversidade forças para buscar auxílio em Deus. Depois deste acontecimento, Esther nunca mais foi a mesma. O cristão no mundo de hoje não deve deixar a fé vacilar. É preciso olhar para a cruz e fixar seu olhar em Cristo Jesus, que venceu tudo por amor a cada um de nós. Então, meus irmãos, é como acabamos de dizer, nós precisamos buscar a leitura efetiva e contínua da palavra de Deus. Meditar nela dia e noite. Examinai as Escrituras, porque cuidais achar nela a vida eterna. A vida eterna está nas Escrituras. A palavra diz assim, olhando para Jesus, que suportou a cruz, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Nós precisamos olhar para ele, o sacrifício dele na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar, né? E a partir daí, a gente entender que o inimigo já está derrotado, o diabo já está perdido, a derrota dele já está decretada, e foi decretada lá na cruz do Calvário, foi decretada lá por Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O tempo dele está escasso, e ele está louco, né? Por isso que a palavra diz assim, que ele está como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está louco, porque ele sabe que o fim dele está chegando. Vamos para frente?
Tópico 3 diz assim: nosso fundamento é Cristo. Como nos dias de Esther, ainda hoje a família é atingida por diversos males, frutos de uma sociedade mergulhada no pecado. As nossas casas precisam estar fundamentadas em Cristo. Precisamos levar a nossa família a se agarrar em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como acabamos de dizer, o inimigo está furioso. Ele sabe que o tempo dele está curto e ele precisa destruir a família. Para ele combater a igreja, para ele destruir as pessoas, ele precisa se infiltrar dentro da família. Porque a família foi a primeira instituição que foi criada por Deus. A igreja foi criada, ela foi fundada a partir da família. Não, a igreja é uma grande família. A família de Deus. Assim está escrito no livro de Efésios. A família de Deus é a igreja, a noiva do Cordeiro, né? Deus está na família. Deus olha, vela, zela da família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas a sociedade está entregue ao pecado. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Não tem nada de bom. O mundo não oferece nada de bom. E a sociedade está perdida por essa causa. Nós precisamos abraçar nossa família e conduzi-los até Jesus. Né? Levar a nossa família para que se agarre aos pés de Jesus. Para que se agarre com Jesus, assim como Jacó fez com aquele anjo. Né? Só te largo quando você me entregar a sua bênção, se você me abençoar. Assim que nós devemos fazer. Mostrar Jesus para nossas famílias, falar de Jesus e buscar para dentro da igreja, para perto de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Cristo é a rocha. Né? A nossa casa, ela tem que estar firmada sobre a rocha. Ela tem que estar alicerçada na rocha. A rocha é Jesus. Para que a casa não venha desmoronar. Vamos para frente? Tópico 3.1. Deus sempre estará conosco. Isso é notado. Né? Até porque o nome de Emanuel, Deus conosco, não é isso? Então ele enviou o seu filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo dá uma receita para todo o cristão ser vitorioso, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Romanos 12, 12. Através do livramento de Esther, pode-se perceber que Deus está conosco e sempre vem ao nosso encontro, nos dando a vitória e nos livrando das garras do diabo. Há muitas promessas de Deus para nós, dizendo assim: seja forte e corajoso, que eu sou contigo, ou eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim ele se apresentou para muitos e muitos profetas, para heróis do Antigo Testamento, heróis da fé. Né? Foi assim que ele se apresentou a Gideão, chamando ele de Senhor é contigo, varão valoroso. Não é assim que o anjo falou para Gideão? Então ele está sempre conosco. Fica tranquilo, erga a cabeça, né? Erga a cabeça e fica firme, para que possa resistir às ciladas e astutas ciladas do inimigo. Tópico 3.2 está escrito: não deixe que nada roube sua paz. O diabo amofina a família, pois sabe que se em casa está mal, não importa o quanto as outras coisas estejam bem, porque a nossa mente não estará em paz. Precisamos da armadura de Deus para que possamos enfrentar as lutas e os desafios do nosso tempo e nos fortalecermos no Senhor. Efésios 6, 10 e 11. Oremos por nossas famílias, cuidemos dela, pois é presente de Deus para as nossas vidas. Então, a armadura de Deus, capacete da salvação. Olha só. Revestivos de toda a armadura de Deus, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, a sandália do Evangelho da paz, o capacete da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Cingi vossos lombos com o cinto da verdade. A verdade é uma das coisas principais. Né? Seja fiel, seja verdadeiro, seja íntegro na presença de Deus. Tópico 3.3. Sua família espiritual é o alvo.
A Bíblia nos descreve com nitidez que nos últimos dias a igreja enfrentaria a ira de Satanás. Ele sabe que seu tempo está finalizando e seu maior desejo é devastar o povo de Deus. Apocalipse 12:12. Diante das transformações sociais, com todas as suas decorrências, a igreja, sem dúvida, é a maior instituição a interceder em favor do modelo convencional de família. Então, meus irmãos, enquanto a igreja estiver na terra, a igreja do Senhor estiver na terra, o anticristo não vai se manifestar. Então, quem segura as ações, quem controla as ações do inimigo aqui na terra é a igreja, através das orações, através da batalha espiritual, da guerra espiritual. Nós vimos na lição anterior sobre a guerra espiritual. Então, a instituição que pode interceder a favor da família tradicional é a igreja. Somos nós. Amém? Então, que nós possamos a cada dia, cada vez mais, apresentar as famílias, apresentar a nação, apresentar as famílias de nosso Brasil, de nosso município, de nosso estado, a família da igreja, a família cristã. Louvado seja o nome do Senhor. E a conclusão. Mardoqueu nos deixou um grande legado. Sua confiança e sua fidelidade a Deus tornaram-se, para os cristãos de hoje, um grande exemplo. O de se curvar somente a Deus. O cristão que tem a sua confiança em Deus, através de sua palavra, também deseja obedecê-lo para ser vitorioso. Então, meus irmãos, nós podemos honrar as pessoas. É bíblico. Honra a quem tem honra. Mas glória somente a Deus. Só quem é merecedor de glória é Deus. Glória, louvor é Deus. Amém? Que nós possamos aí obedecer a sua palavra, estar firmes e confiantes que Deus está conosco e que breve Ele virá para levar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Mas, antes de sair, lembre-se, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe o nosso vídeo. Deixe seu comentário abaixo com alguma sugestão, né? A sua opinião, dá a sua opinião. A sua opinião é muito importante para nós. Nós vamos estar respondendo seus comentários no próximo vídeo. Não respondi comentário anterior porque não teve nenhum comentário, né? Outra coisa, nós temos o nosso site. Se você quer esses slides para apresentar a escola bíblica na sua igreja, acesse o nosso site, está na descrição do vídeo. ebdbetel.com.br. Acesse lá tem os slides. Ainda estamos iniciando o site, ainda estamos configurando o site, mas durante todo o decorrer desse ano de 2021, nós estaremos colocando muito conteúdo lá. Até o final desse trimestre, nós colocaremos muito conteúdo. Estudos bíblicos, subsídios, material de apoio para a aula na escola bíblica, ok? Livros importantes para baixar, livros em PDF para baixar, para servir de apoio aí aos professores. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E até a próxima lição.